assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Elsa e Anna, desde pequenas, sempre ouviram as histórias que seus pais contavam a respeito de uma floresta encantada. Elas ficavam encantadas com os mistérios que estariam escondidos nesta floresta. Uma dúvida sempre esteve nos seus corações: se as histórias eram verdadeiras ou não. Elas mal poderiam imaginar que essa floresta encantada, além de existir, esconde um segredo e o destino de Elsa. Agora, por causa de fatos estranhos que acontecem no reino de Arendelle, Anna e Elsa, junto com seus amigos, finalmente irão ao encontro da famosa floresta encantada. Segredos serão revelados e Elsa descobrirá o propósito dos seus poderes e da sua existência. Para restaurar o equilíbrio entre o reino de Arendelle e o reino encantado, Elsa precisará tomar uma decisão que mudará para sempre os rumos do seu reino. Em Frozen 2, somos reintroduzidos ao reino de Arendelle e à vida tranquila de Elsa, Anna, Kristoff, Olaf e Sven. O filme começa com um flashback das irmãs ainda crianças, ouvindo uma história contada por seus pais, o rei Agnar e a rainha Iduna. Eles falam sobre uma floresta encantada, um lugar mágico onde os espíritos da natureza, vento, fogo, terra e água, vivem em harmonia com o povo Northuldra. No entanto, o rei conta que um dia ocorreu um conflito entre os Northuldra e os soldados de Arendelle, que culminou no fechamento da floresta por uma névoa mágica, tornando-a inacessível. De volta ao presente, o reino de Arendelle prospera, e as irmãs vivem em harmonia após os eventos do primeiro filme. Elsa, no entanto, começa a ouvir uma voz misteriosa e melódica chamando por ela. Apesar de tentar ignorar, a voz continua ecoando em sua mente, despertando uma inquietação que ela não consegue explicar. Elsa sente que essa voz está conectada a algo maior, algo que ela precisa entender. Enquanto isso, momentos leves mostram Anna e Kristoff lidando com suas próprias questões. Kristoff planeja pedir Anna em casamento, mas suas tentativas são atrapalhadas por mal-entendidos e interrupções, criando um tom cômico. Olaf, por sua vez, demonstra estar curioso sobre as mudanças da vida, refletindo sobre crescimento e maturidade de forma ingênua e filosófica. A tranquilidade do reino é interrompida quando eventos estranhos começam a ocorrer. O vento se torna imprevisível, o fogo desaparece, o solo treme e as águas se agitam. Esses fenômenos forçam os moradores a evacuarem o reino. Elsa entende que esses acontecimentos estão relacionados à voz que a chama, e Grandpappy, o líder dos Trolls, confirma suas suspeitas. O desequilíbrio nos elementos está ligado ao passado de Arendelle e à Floresta Encantada. Com isso, Elsa percebe que ela deve seguir esse chamado e descobrir a verdade, mas Anna insiste em acompanhá-la, assim como Kristoff, Olaf e Sven. Determinados a salvar Arendelle e entender a origem dos fenômenos, o grupo parte juntos rumo à Floresta Encantada, dando início à sua jornada. Elsa, Anna, Kristoff, Olaf e Sven deixam o reino de Arendelle para atender ao misterioso chamado vindo da Floresta Encantada. A névoa mágica que envolve a floresta, mencionada nas histórias de sua infância, surge imponente à sua frente. Inicialmente o grupo não consegue atravessá-la, mas ao se aproximar, a voz que Elsa ouve parece abrir um caminho, permitindo-lhes entrar. Dentro da floresta, eles se deparam com um ambiente mágico e misterioso, onde os elementos da natureza parecem estar vivos e em constante movimento. O vento ganha forma e brinca ao redor deles, enquanto os gigantes de pedra, representando a terra, descansam imponentes à distância. Em meio a esse cenário, o grupo encontra os Northuldra, o povo nativo da floresta, que vive em harmonia com os espíritos da natureza. Os Northuldra mostram desconfiança inicial em relação ao grupo de Arendelle, especialmente porque as tensões entre os dois povos nunca foram resolvidas desde o conflito mencionado por seus pais. No entanto, o líder dos Northuldra reconhece Elsa e Anna como filhas do rei Agnar e da rainha Iduna, e isso provoca curiosidade. Eles também explicam que a floresta foi fechada pela névoa após um evento trágico que desestabilizou o equilíbrio natural. Elsa começa a sentir com mais intensidade que a misteriosa voz que a chama está conectada ao seu destino. Apesar da presença de Anna, Kristoff, Olaf e Sven ao seu lado,
Elsa percebe que essa jornada é algo que ela deve enfrentar sozinha. A cada passo que dá na Floresta Encantada, ela sente que as respostas sobre a origem de seus poderes e o equilíbrio quebrado estão mais próximas. Elsa decide seguir adiante por conta própria, deixando Anna preocupada e frustrada. Mesmo assim, Elsa acredita que a decisão de continuar sozinha é a única maneira de proteger sua irmã e os outros de um perigo maior. Anna, por sua vez, se recusa a aceitar essa separação e, junto com Olaf, tenta seguir Elsa à distância. Enquanto Elsa avança, ela enfrenta desafios impostos pelos espíritos da natureza. O vento, que antes parecia brincar ao seu redor, agora atesta com rajadas mais fortes, e os gigantes de pedra começam a se mover, obrigando-a a usar seus poderes de gelo para se proteger. Cada obstáculo parece guiá-la mais fundo na floresta, até que ela encontra um rio congelado que a leva a um lugar chamado Ahtohallan, que, segundo as lendas, é uma memória do passado e guarda todas as respostas. Dentro de Ahtohallan, Elsa finalmente descobre a verdade sobre a origem de seus poderes. Eles são um presente concedido pelos espíritos da natureza em reconhecimento ao ato heróico de sua mãe, Iduna, que salvou o jovem Agnar durante o conflito entre os Northuldra e os soldados de Arendelle. Elsa também descobre que ela é o quinto espírito, uma ponte entre o mundo humano e o mundo natural. No entanto, essa revelação tem um preço. Ao explorar mais profundamente Ahtohallan, Elsa congela ao ultrapassar os limites do que pode suportar, deixando Anna sem notícias de sua irmã. Antes de ser completamente congelada, Elsa envia uma última mensagem a Anna, revelando a verdade sobre o passado de Arendelle e a traição que causou o desequilíbrio entre os povos. Anna, sem saber exatamente o que aconteceu com Elsa, percebe que algo terrível aconteceu quando Olaf começa a desaparecer diante de seus olhos. O desaparecimento de Olaf, criado pelos poderes de Elsa, indica que sua irmã está em perigo, ou pior, que pode ter sido derrotada em sua busca. Apesar da dor e da sensação de perda, Anna entende que precisa agir rapidamente. Antes de desaparecer completamente, Olaf e Elsa deixam uma mensagem crucial para Anna: a verdade sobre a represa construída em Arendelle. A represa, que foi apresentada como um presente ao povo Northuldra, na verdade era uma armadilha para enfraquecer a Floresta Encantada, desequilibrando os elementos e permitindo a dominação de Arendelle sobre os Northuldra. Esse ato de traição é o que causou o rompimento entre os povos e o surgimento da névoa mágica. Anna entende que, para restaurar o equilíbrio, é necessário destruir a represa, mesmo que isso coloque Arendelle em perigo de ser inundado. Determinada a honrar o legado de Elsa e cumprir sua missão, Anna decide enfrentar os gigantes de pedra, os únicos seres poderosos o suficiente para destruir a estrutura. Com coragem e inteligência, Anna atrai os gigantes para a represa, desafiando os perigos do caminho e enfrentando a força destrutiva dos espíritos. No momento certo, os gigantes lançam pedras enormes contra a represa, quebrando-a e liberando a água acumulada. A força do rio começa a descer em direção a Arendelle, ameaçando destruir o reino. Enquanto isso, Elsa, que estava congelada em Ahtohallan, é revivida pela restauração do equilíbrio dos espíritos da natureza. Ela percebe o que Anna fez e corre para salvar Arendelle da inundação. Usando toda a força de seus poderes, Elsa consegue congelar a onda antes que ela alcance o reino, protegendo o povo de Arendelle e garantindo sua segurança. Com a represa destruída, a névoa mágica que envolvia a Floresta Encantada desaparece, libertando o lugar e unindo novamente os Northuldra e os habitantes de Arendelle. Anna e Elsa se reencontram, e juntas percebem que, mesmo separadas, elas formam um equilíbrio perfeito. Elsa, como o quinto espírito, une os mundos humano e natural, enquanto Anna assume a liderança como rainha de Arendelle. Com a represa destruída e o equilíbrio restaurado, a Floresta Encantada volta a ser um lugar de harmonia entre os espíritos da natureza e os povos humanos. A névoa que por tanto tempo isolou o local se dissipa, permitindo que o mundo exterior finalmente tenha acesso àquele lugar mágico. Elsa e Anna se reencontram após os momentos de tensão e, com muita emoção, celebram a vitória e o sacrifício que cada uma fez para salvar tanto Arendelle quanto a floresta. Elsa reconhece que encontrou o propósito de sua existência.
Ela não pertence apenas ao reino de Arendelle, mas também à Floresta Encantada. Como o quinto espírito, Elsa é a ponte que une os humanos e os espíritos da natureza, garantindo que o equilíbrio entre os dois mundos seja mantido. Com isso, ela decide permanecer na floresta, vivendo entre os Northuldra e os elementos, onde seus poderes são essenciais. Enquanto isso, Anna descobre seu próprio papel. Com Elsa vivendo na floresta, o reino de Arendelle precisa de uma nova líder, alguém que seja capaz de proteger e guiar seu povo com sabedoria e compaixão. Anna aceita essa responsabilidade, sendo coroada como a nova rainha de Arendelle. Sua coragem, determinação e amor por sua irmã mostram que ela está pronta para assumir o trono e cuidar de seu povo. Elsa e Anna, desde pequenas, sempre ouviram as histórias que seus pais contavam a respeito de uma floresta encantada. Elas ficavam encantadas com os mistérios que estariam escondidos nesta floresta. Uma dúvida sempre esteve nos seus corações: se as histórias eram verdadeiras ou não. Elas mal poderiam imaginar que essa floresta encantada, além de existir, esconde um segredo e o destino de Elsa. Agora, por causa de fatos estranhos que acontecem no reino de Arendelle, Anna e Elsa, junto com seus amigos, finalmente irão ao encontro da famosa Floresta Encantada. Segredos serão revelados e Elsa descobrirá o propósito dos seus poderes e da sua existência. Para restaurar o equilíbrio entre o reino de Arendelle e o reino encantado, Elsa precisará tomar uma decisão que mudará para sempre os rumos do seu reino. Em Frozen 2, somos reintroduzidos ao reino de Arendelle e à vida tranquila de Elsa, Anna, Kristoff, Olaf e Sven. O filme começa com um flashback das irmãs ainda crianças, ouvindo uma história contada por seus pais, o rei Agnar e a rainha Iduna. Eles falam sobre uma floresta encantada, um lugar mágico onde os espíritos da natureza, vento, fogo, terra e água, vivem em harmonia com o povo Northuldra. No entanto, o rei conta que um dia ocorreu um conflito entre os Northuldra e os soldados de Arendelle, que culminou no fechamento da floresta por uma névoa mágica, tornando-a inacessível. De volta ao presente, o reino de Arendelle prospera, e as irmãs vivem em harmonia após os eventos do primeiro filme. Elsa, no entanto, começa a ouvir uma voz misteriosa e melódica chamando por ela. Apesar de tentar ignorar, a voz continua ecoando em sua mente, despertando uma inquietação que ela não consegue explicar. Elsa sente que essa voz está conectada a algo maior, algo que ela precisa entender. Enquanto isso, momentos leves mostram Anna e Kristoff lidando com suas próprias questões. Kristoff planeja pedir Anna em casamento, mas suas tentativas são atrapalhadas por mal-entendidos e interrupções, criando um tom cômico. Olaf, por sua vez, demonstra estar curioso sobre as mudanças da vida, refletindo sobre crescimento e maturidade de forma ingênua e filosófica. A tranquilidade do reino é interrompida quando eventos estranhos começam a ocorrer. O vento se torna imprevisível, o fogo desaparece, o solo treme e as águas se agitam. Esses fenômenos forçam os moradores a evacuarem o reino. Elsa entende que esses acontecimentos estão relacionados à voz que a chama, e Grandpabbie, o líder dos Trolls, confirma suas suspeitas. O desequilíbrio nos elementos está ligado ao passado de Arendelle e à Floresta Encantada. Com isso, Elsa percebe que ela deve seguir esse chamado e descobrir a verdade, mas Anna insiste em acompanhá-la, assim como Kristoff, Olaf e Sven. Determinados a salvar Arendelle e entender a origem dos fenômenos, o grupo parte juntos rumo à Floresta Encantada, dando início à sua jornada. Elsa, Anna, Kristoff, Olaf e Sven deixam o reino de Arendelle para atender ao misterioso chamado vindo da Floresta Encantada. A névoa mágica que envolve a floresta, mencionada nas histórias de sua infância, surge imponente à sua frente. Inicialmente, o grupo não consegue atravessá-la, mas, ao se aproximar, a voz que Elsa ouve parece abrir um caminho, permitindo-lhes entrar. Dentro da floresta, eles se deparam com um ambiente mágico e misterioso, onde os elementos da natureza parecem estar vivos e em constante movimento. O vento ganha forma e brinca ao redor deles, enquanto os gigantes de pedra, representando a terra, descansam imponentes à distância. Em meio a esse cenário, o grupo encontra os Northuldra, o povo nativo da floresta, que vive em harmonia com os espíritos da natureza. Os Northuldra mostram desconfiança inicial em relação ao grupo de Arendelle,
especialmente porque as tensões entre os dois povos nunca foram resolvidas desde o conflito mencionado por seus pais. No entanto, o líder dos Northuldra reconhece Elsa e Anna como filhas do rei Agnar e da rainha Iduna, e isso provoca curiosidade. Eles também explicam que a floresta foi fechada pela névoa após um evento trágico que desestabilizou o equilíbrio natural. Elsa começa a sentir com mais intensidade que a misteriosa voz que a chama está conectada ao seu destino. Apesar da presença de Anna, Kristoff, Olaf e Sven ao seu lado, Elsa percebe que essa jornada é algo que ela deve enfrentar sozinha. A cada passo que dá na Floresta Encantada, ela sente que as respostas sobre a origem de seus poderes e o equilíbrio quebrado estão mais próximas. Elsa decide seguir adiante por conta própria, deixando Anna preocupada e frustrada. Mesmo assim, Elsa acredita que a decisão de continuar sozinha é a única maneira de proteger sua irmã e os outros de um perigo maior. Anna, por sua vez, se recusa a aceitar essa separação e, junto com Olaf, tenta seguir Elsa à distância. Enquanto Elsa avança, ela enfrenta desafios impostos pelos espíritos da natureza. O vento, que antes parecia brincar ao seu redor, agora atesta com rajadas mais fortes, e os gigantes de pedra começam a se mover, obrigando-a a usar seus poderes de gelo para se proteger. Cada obstáculo parece guiá-la mais fundo na floresta, até que ela encontra um rio congelado que a leva a um lugar chamado Arthorhalan, que, segundo as lendas, é uma memória do passado e guarda todas as respostas. Dentro de Arthorhalan, Elsa finalmente descobre a verdade sobre a origem de seus poderes. Eles são um presente concedido pelos espíritos da natureza em reconhecimento ao ato heróico de sua mãe, Iduna, que salvou o jovem Agnar durante o conflito entre os Northuldra e os soldados de Arendelle. Elsa também descobre que ela é o quinto espírito, uma ponte entre o mundo humano e o mundo natural. No entanto, essa revelação tem um preço. Ao explorar mais profundamente Arthorhalan, Elsa congela ao ultrapassar os limites do que pode suportar, deixando Anna sem notícias de sua irmã. Antes de ser completamente congelada, Elsa envia uma última mensagem a Anna, revelando a verdade sobre o passado de Arendelle e a traição que causou o desequilíbrio entre os povos. Anna, sem saber exatamente o que aconteceu com Elsa, percebe que algo terrível aconteceu quando Olaf começa a desaparecer diante de seus olhos. O desaparecimento de Olaf, criado pelos poderes de Elsa, indica que sua irmã está em perigo, ou pior, que pode ter sido derrotada em sua busca. Apesar da dor e da sensação de perda, Anna entende que precisa agir rapidamente. Antes de desaparecer completamente, Olaf e Elsa deixam uma mensagem crucial para Anna: a verdade sobre a represa construída em Arendelle. A represa, que foi apresentada como um presente ao povo Northuldra, na verdade era uma armadilha para enfraquecer a Floresta Encantada, desequilibrando os elementos e permitindo a dominação de Arendelle sobre os Northuldra. Esse ato de traição é o que causou o rompimento entre os povos e o surgimento da névoa mágica. Anna entende que, para restaurar o equilíbrio, é necessário destruir a represa, mesmo que isso coloque Arendelle em perigo de ser inundado. Determinada a honrar o legado de Elsa e cumprir sua missão, Anna decide enfrentar os gigantes de pedra, os únicos seres poderosos o suficiente para destruir a estrutura. Com coragem e inteligência, Anna atrai os gigantes para a represa, desafiando os perigos do caminho e enfrentando a força destrutiva dos espíritos. No momento certo, os gigantes lançam pedras enormes contra a represa, quebrando-a e liberando a água acumulada. A força do rio começa a descer em direção a Arendelle, ameaçando destruir o reino. Enquanto isso, Elsa, que estava congelada em Arthorhalan, é revivida pela restauração do equilíbrio dos espíritos da natureza. Ela percebe o que Anna fez e corre para salvar Arendelle da inundação. Usando toda a força de seus poderes, Elsa consegue congelar a onda antes que ela alcance o reino, protegendo o povo de Arendelle e garantindo sua segurança. Com a represa destruída, a névoa mágica que envolvia a Floresta Encantada desaparece, libertando o lugar e unindo novamente os Northuldra e os habitantes de Arendelle. Anna e Elsa se reencontram, e juntas percebem que, mesmo separadas, elas formam um equilíbrio perfeito. Elsa, como o quinto espírito, une os mundos humano e natural, enquanto Anna assume a liderança como rainha de Arendelle.
Com a represa destruída e o equilíbrio restaurado, a Floresta Encantada volta a ser um lugar de harmonia entre os espíritos da natureza e os povos humanos. A névoa que por tanto tempo isolou o local se dissipa, permitindo que o mundo exterior finalmente tenha acesso àquele lugar mágico. Elsa e Anna se reencontram após os momentos de tensão e, com muita emoção, celebram a vitória e o sacrifício que cada uma fez para salvar tanto Arendelle quanto a floresta. Elsa reconhece que encontrou o propósito de sua existência. Ela não pertence apenas ao reino de Arendelle, mas também à Floresta Encantada. Como o quinto espírito, Elsa é a ponte que une os humanos e os espíritos da natureza, garantindo que o equilíbrio entre os dois mundos seja mantido. Com isso, ela decide permanecer na floresta, vivendo entre os Northuldra e os elementos, onde seus poderes são essenciais. Enquanto isso, Anna descobre seu próprio papel. Com Elsa vivendo na floresta, o reino de Arendelle precisa de uma nova líder, alguém que seja capaz de proteger e guiar seu povo com sabedoria e compaixão. Anna aceita essa responsabilidade, sendo coroada como a nova rainha de Arendelle. Sua coragem, determinação e amor por sua irmã mostram que ela está pronta para assumir o trono e cuidar de seu povo. Elsa e Anna, desde pequenas, sempre ouviram as histórias que seus pais contavam a respeito de uma floresta encantada. Elas ficavam encantadas com os mistérios que estariam escondidos nesta floresta. Uma dúvida sempre esteve nos seus corações: se as histórias eram verdadeiras ou não. Elas mal poderiam imaginar que essa floresta encantada, além de existir, esconde um segredo e o destino de Elsa. Agora, por causa de fatos estranhos que acontecem no reino de Arendelle, Anna e Elsa, junto com seus amigos, finalmente irão ao encontro da famosa Floresta Encantada. Segredos serão revelados e Elsa descobrirá o propósito dos seus poderes e da sua existência. Para restaurar o equilíbrio entre o reino de Arendelle e o reino encantado, Elsa precisará tomar uma decisão que mudará para sempre os rumos do seu reino. Em Frozen 2, somos reintroduzidos ao reino de Arendelle e à vida tranquila de Elsa, Anna, Kristoff, Olaf e Sven. O filme começa com um flashback das irmãs ainda crianças, ouvindo uma história contada por seus pais, o rei Agnar e a rainha Iduna. Eles falam sobre uma floresta encantada, um lugar mágico onde os espíritos da natureza, vento, fogo, terra e água, vivem em harmonia com o povo Northuldra. No entanto, o rei conta que um dia ocorreu um conflito entre os Northuldra e os soldados de Arendelle, que culminou no fechamento da floresta por uma névoa mágica, tornando-a inacessível. De volta ao presente, o reino de Arendelle prospera, e as irmãs vivem em harmonia após os eventos do primeiro filme. Elsa, no entanto, começa a ouvir uma voz misteriosa e melódica chamando por ela. Apesar de tentar ignorar, a voz continua ecoando em sua mente, despertando uma inquietação que ela não consegue explicar. Elsa sente que essa voz está conectada a algo maior, algo que ela precisa entender. Enquanto isso, momentos leves mostram Anna e Kristoff lidando com suas próprias questões. Kristoff planeja pedir Anna em casamento, mas suas tentativas são atrapalhadas por mal-entendidos e interrupções, criando um tom cômico. Olaf, por sua vez, demonstra estar curioso sobre as mudanças da vida, refletindo sobre crescimento e maturidade de forma ingênua e filosófica. A tranquilidade do reino é interrompida quando eventos estranhos começam a ocorrer. O vento se torna imprevisível, o fogo desaparece, o solo treme e as águas se agitam. Esses fenômenos forçam os moradores a evacuarem o reino. Elsa entende que esses acontecimentos estão relacionados à voz que a chama, e Grandpappy, o líder dos Trolls, confirma suas suspeitas. O desequilíbrio nos elementos está ligado ao passado de Arendelle e à Floresta Encantada. Com isso, Elsa percebe que ela deve seguir esse chamado e descobrir a verdade, mas Anna insiste em acompanhá-la, assim como Kristoff, Olaf e Sven. Determinados a salvar Arendelle e entender a origem dos fenômenos, o grupo parte juntos rumo à Floresta Encantada, dando início à sua jornada. Elsa, Anna, Kristoff, Olaf e Sven deixam o reino de Arendelle para atender ao misterioso chamado vindo da Floresta Encantada. A névoa mágica que envolve a floresta, mencionada nas histórias de sua infância, surge imponente à sua frente. Inicialmente, o grupo não consegue atravessá-la, mas, ao se aproximar, a voz que Elsa ouve parece abrir um caminho,
permitindo-lhes entrar. Dentro da floresta, eles se deparam com um ambiente mágico e misterioso, onde os elementos da natureza parecem estar vivos e em constante movimento. O vento ganha forma e brinca ao redor deles, enquanto os gigantes de pedra, representando a terra, descansam imponentes à distância. Em meio a esse cenário, o grupo encontra os Northuldra, o povo nativo da floresta, que vive em harmonia com os espíritos da natureza. Os Northuldra mostram desconfiança inicial em relação ao grupo de Arendelle, especialmente porque as tensões entre os dois povos nunca foram resolvidas desde o conflito mencionado por seus pais. No entanto, o líder dos Northuldra reconhece Elsa e Anna como filhas do rei Agnar e da rainha Iduna, e isso provoca curiosidade. Eles também explicam que a floresta foi fechada pela névoa após um evento trágico que desestabilizou o equilíbrio natural. Elsa começa a sentir com mais intensidade que a misteriosa voz que a chama está conectada ao seu destino. Apesar da presença de Anna, Kristoff, Olaf e Sven ao seu lado, Elsa percebe que essa jornada é algo que ela deve enfrentar sozinha. A cada passo que dá na Floresta Encantada, ela sente que as respostas sobre a origem de seus poderes e o equilíbrio quebrado estão mais próximas. Elsa decide seguir adiante por conta própria, deixando Anna preocupada e frustrada. Mesmo assim, Elsa acredita que a decisão de continuar sozinha é a única maneira de proteger sua irmã e os outros de um perigo maior. Anna, por sua vez, se recusa a aceitar essa separação e, junto com Olaf, tenta seguir Elsa à distância. Enquanto Elsa avança, ela enfrenta desafios impostos pelos espíritos da natureza. O vento, que antes parecia brincar ao seu redor, agora atesta com rajadas mais fortes, e os gigantes de pedra começam a se mover, obrigando-a a usar seus poderes de gelo para se proteger. Cada obstáculo parece guiá-la mais fundo na floresta, até que ela encontra um rio congelado que a leva a um lugar chamado Arthur-Hallan, que, segundo as lendas, é uma memória do passado e guarda todas as respostas. Dentro de Arthur-Hallan, Elsa finalmente descobre a verdade sobre a origem de seus poderes. Eles são um presente concedido pelos espíritos da natureza em reconhecimento ao ato heróico de sua mãe, Iduna, que salvou o jovem Agnar durante o conflito entre os Northuldra e os soldados de Arendelle. Elsa também descobre que ela é o quinto espírito, uma ponte entre o mundo humano e o mundo natural. No entanto, essa revelação tem um preço. Ao explorar mais profundamente Arthur-Hallan, Elsa congela ao ultrapassar os limites do que pode suportar, deixando Anna sem notícias de sua irmã. Antes de ser completamente congelada, Elsa envia uma última mensagem a Anna, revelando a verdade sobre o passado de Arendelle e a traição que causou o desequilíbrio entre os povos. Anna, sem saber exatamente o que aconteceu com Elsa, percebe que algo terrível aconteceu quando Olaf começa a desaparecer diante de seus olhos. O desaparecimento de Olaf, criado pelos poderes de Elsa, indica que sua irmã está em perigo, ou pior, que pode ter sido derrotada em sua busca. Apesar da dor e da sensação de perda, Anna entende que precisa agir rapidamente. Antes de desaparecer completamente, Olaf e Elsa deixam uma mensagem crucial para Anna: a verdade sobre a represa construída em Arendelle. A represa, que foi apresentada como um presente ao povo Northuldra, na verdade era uma armadilha para enfraquecer a Floresta Encantada, desequilibrando os elementos e permitindo a dominação de Arendelle sobre os Northuldra. Esse ato de traição é o que causou o rompimento entre os povos e o surgimento da névoa mágica. Anna entende que, para restaurar o equilíbrio, é necessário destruir a represa, mesmo que isso coloque Arendelle em perigo de ser inundado. Determinada a honrar o legado de Elsa e cumprir sua missão, Anna decide enfrentar os gigantes de pedra, os únicos seres poderosos o suficiente para destruir a estrutura. Com coragem e inteligência, Anna atrai os gigantes para a represa, desafiando os perigos do caminho e enfrentando a força destrutiva dos espíritos. No momento certo, os gigantes lançam pedras enormes contra a represa, quebrando-a e liberando a água acumulada. A força do rio começa a descer em direção a Arendelle, ameaçando destruir o reino. Enquanto isso, Elsa, que estava congelada em Arthur-Hallan, é revivida pela restauração do equilíbrio dos espíritos da natureza. Ela percebe o que Anna fez e corre para salvar Arendelle da inundação.
Usando toda a força de seus poderes, Elsa consegue congelar a onda antes que ela alcance o reino, protegendo o povo de Arendelle e garantindo sua segurança. Com a represa destruída, a névoa mágica que envolvia a Floresta Encantada desaparece, libertando o lugar e unindo novamente os Northuldra e os habitantes de Arendelle. Anna e Elsa se reencontram, e juntas percebem que, mesmo separadas, elas formam um equilíbrio perfeito. Elsa, como o quinto espírito, une os mundos humano e natural, enquanto Anna assume a liderança como rainha de Arendelle. Com a represa destruída e o equilíbrio restaurado, a Floresta Encantada volta a ser um lugar de harmonia entre os espíritos da natureza e os povos humanos. A névoa que por tanto tempo isolou o local se dissipa, permitindo que o mundo exterior finalmente tenha acesso àquele lugar mágico. Elsa e Anna se reencontram após os momentos de tensão e, com muita emoção, celebram a vitória e o sacrifício que cada uma fez para salvar tanto Arendelle quanto a floresta. Elsa reconhece que encontrou o propósito de sua existência. Ela não pertence apenas ao reino de Arendelle, mas também à Floresta Encantada. Como o quinto espírito, Elsa é a ponte que une os humanos e os espíritos da natureza, garantindo que o equilíbrio entre os dois mundos seja mantido. Com isso, ela decide permanecer na floresta, vivendo entre os Northuldra e os elementos, onde seus poderes são essenciais. Enquanto isso, Anna descobre seu próprio papel. Com Elsa vivendo na floresta, o reino de Arendelle precisa de uma nova líder, alguém que seja capaz de proteger e guiar seu povo com sabedoria e compaixão. Anna aceita essa responsabilidade, sendo coroada como a nova rainha de Arendelle. Sua coragem, determinação e amor por sua irmã mostram que ela está pronta para assumir o trono e cuidar de seu povo. Elsa e Anna, desde pequenas, sempre ouviram as histórias que seus pais contavam a respeito de uma floresta encantada. Elas ficavam encantadas com os mistérios que estariam escondidos nesta floresta. Uma dúvida sempre esteve nos seus corações: se as histórias eram verdadeiras ou não. Elas mal poderiam imaginar que essa floresta encantada, além de existir, esconde um segredo e o destino de Elsa. Agora, por causa de fatos estranhos que acontecem no reino de Arendelle, Anna e Elsa, junto com seus amigos, finalmente irão ao encontro da famosa Floresta Encantada. Segredos serão revelados e Elsa descobrirá o propósito dos seus poderes e da sua existência. Para restaurar o equilíbrio entre o reino de Arendelle e o reino encantado, Elsa precisará tomar uma decisão que mudará para sempre os rumos do seu reino. Em Frozen 2, somos reintroduzidos ao reino de Arendelle e à vida tranquila de Elsa, Anna, Kristoff, Olaf e Sven. O filme começa com um flashback das irmãs ainda crianças, ouvindo uma história contada por seus pais, o rei Agnar e a rainha Iduna. Eles falam sobre uma floresta encantada, um lugar mágico onde os espíritos da natureza, vento, fogo, terra e água, vivem em harmonia com o povo Northuldra. No entanto, o rei conta que um dia ocorreu um conflito entre os Northuldra e os soldados de Arendelle, que culminou no fechamento da floresta por uma névoa mágica, tornando-a inacessível. De volta ao presente, o reino de Arendelle prospera, e as irmãs vivem em harmonia após os eventos do primeiro filme. Elsa, no entanto, começa a ouvir uma voz misteriosa e melódica chamando por ela. Apesar de tentar ignorar, a voz continua ecoando em sua mente, despertando uma inquietação que ela não consegue explicar. Elsa sente que essa voz está conectada a algo maior, algo que ela precisa entender. Enquanto isso, momentos leves mostram Anna e Kristoff lidando com suas próprias questões. Kristoff planeja pedir Anna em casamento, mas suas tentativas são atrapalhadas por mal-entendidos e interrupções, criando um tom cômico. Olaf, por sua vez, demonstra estar curioso sobre as mudanças da vida, refletindo sobre crescimento e maturidade de forma ingênua e filosófica. A tranquilidade do reino é interrompida quando eventos estranhos começam a ocorrer. O vento se torna imprevisível, o fogo desaparece, o solo treme e as águas se agitam. Esses fenômenos forçam os moradores a evacuarem o reino. Elsa entende que esses acontecimentos estão relacionados à voz que a chama, e Grandpabbie, o líder dos Trolls, confirma suas suspeitas. O desequilíbrio nos elementos está ligado ao passado de Arendelle e à Floresta Encantada. Com isso, Elsa percebe que ela deve seguir esse chamado e descobrir a verdade, mas Anna insiste em acompanhá-la.
assim como Kristoff, Olaf e Sven. Determinados a salvar Arendelle e entender a origem dos fenômenos, o grupo parte juntos rumo à Floresta Encantada, dando início à sua jornada. Elsa, Anna, Kristoff, Olaf e Sven deixam o reino de Arendelle para atender ao misterioso chamado vindo da Floresta Encantada. A névoa mágica que envolve a floresta, mencionada nas histórias de sua infância, surge imponente à sua frente. Inicialmente o grupo não consegue atravessá-la, mas ao se aproximar, a voz que Elsa ouve parece abrir um caminho, permitindo-lhes entrar. Dentro da floresta, eles se deparam com um ambiente mágico e misterioso, onde os elementos da natureza parecem estar vivos e em constante movimento. O vento ganha forma e brinca ao redor deles, enquanto os gigantes de pedra, representando a terra, descansam imponentes à distância. Em meio a esse cenário, o grupo encontra os Northuldra, o povo nativo da floresta, que vive em harmonia com os espíritos da natureza. Os Northuldra mostram desconfiança inicial em relação ao grupo de Arendelle, especialmente porque as tensões entre os dois povos nunca foram resolvidas desde o conflito mencionado por seus pais. No entanto, o líder dos Northuldra reconhece Elsa e Anna como filhas do rei Agnar e da rainha Iduna, e isso provoca curiosidade. Eles também explicam que a floresta foi fechada pela névoa após um evento trágico que desestabilizou o equilíbrio natural. Elsa começa a sentir com mais intensidade que a misteriosa voz que a chama está conectada ao seu destino. Apesar da presença de Anna, Kristoff, Olaf e Sven ao seu lado, Elsa percebe que essa jornada é algo que ela deve enfrentar sozinha. A cada passo que dá na Floresta Encantada, ela sente que as respostas sobre a origem de seus poderes e o equilíbrio quebrado estão mais próximas. Elsa decide seguir adiante por conta própria, deixando Anna preocupada e frustrada. Mesmo assim, Elsa acredita que a decisão de continuar sozinha é a única maneira de proteger sua irmã e os outros de um perigo maior. Anna, por sua vez, se recusa a aceitar essa separação e, junto com Olaf, tenta seguir Elsa à distância. Enquanto Elsa avança, ela enfrenta desafios impostos pelos espíritos da natureza. O vento, que antes parecia brincar ao seu redor, agora atesta com rajadas mais fortes, e os gigantes de pedra começam a se mover, obrigando-a a usar seus poderes de gelo para se proteger. Cada obstáculo parece guiá-la mais fundo na floresta, até que ela encontra um rio congelado que a leva a um lugar chamado Ahtohallan, que, segundo as lendas, é uma memória do passado e guarda todas as respostas. Dentro de Ahtohallan, Elsa finalmente descobre a verdade sobre a origem de seus poderes. Eles são um presente concedido pelos espíritos da natureza em reconhecimento ao ato heróico de sua mãe, Iduna, que salvou o jovem Agnar durante o conflito entre os Northuldra e os soldados de Arendelle. Elsa também descobre que ela é o quinto espírito, uma ponte entre o mundo humano e o mundo natural. No entanto, essa revelação tem um preço. Ao explorar mais profundamente Ahtohallan, Elsa congela ao ultrapassar os limites do que pode suportar, deixando Anna sem notícias de sua irmã. Antes de ser completamente congelada, Elsa envia uma última mensagem a Anna, revelando a verdade sobre o passado de Arendelle e a traição que causou o desequilíbrio entre os povos. Anna, sem saber exatamente o que aconteceu com Elsa, percebe que algo terrível aconteceu quando Olaf começa a desaparecer diante de seus olhos. O desaparecimento de Olaf, criado pelos poderes de Elsa, indica que sua irmã está em perigo, ou pior, que pode ter sido derrotada em sua busca. Apesar da dor e da sensação de perda, Anna entende que precisa agir rapidamente. Antes de desaparecer completamente, Olaf e Elsa deixam uma mensagem crucial para Anna: a verdade sobre a represa construída em Arendelle. A represa, que foi apresentada como um presente ao povo Northuldra, na verdade era uma armadilha para enfraquecer a Floresta Encantada, desequilibrando os elementos e permitindo a dominação de Arendelle sobre os Northuldra. Esse ato de traição é o que causou o rompimento entre os povos e o surgimento da névoa mágica. Anna entende que, para restaurar o equilíbrio, é necessário destruir a represa, mesmo que isso coloque Arendelle em perigo de ser inundado. Determinada a honrar o legado de Elsa e cumprir sua missão, Anna decide enfrentar os gigantes de pedra, os únicos seres poderosos o suficiente para destruir a estrutura.
Com coragem e inteligência, Ana atrai os gigantes para a represa, desafiando os perigos do caminho e enfrentando a força destrutiva dos espíritos. No momento certo, os gigantes lançam pedras enormes contra a represa, quebrando-a e liberando a água acumulada. A força do rio começa a descer em direção a Arendelle, ameaçando destruir o reino. Enquanto isso, Elsa, que estava congelada em Arthur-Hallan, é revivida pela restauração do equilíbrio dos espíritos da natureza. Ela percebe o que Ana fez e corre para salvar Arendelle da inundação. Usando toda a força de seus poderes, Elsa consegue congelar a onda antes que ela alcance o reino, protegendo o povo de Arendelle e garantindo sua segurança. Com a represa destruída, a névoa mágica que envolvia a Floresta Encantada desaparece, libertando o lugar e unindo novamente os Northuldra e os habitantes de Arendelle. Ana e Elsa se reencontram, e juntas percebem que, mesmo separadas, elas formam um equilíbrio perfeito. Elsa, como o quinto espírito, une os mundos humano e natural, enquanto Ana assume a liderança como rainha de Arendelle. Com a represa destruída e o equilíbrio restaurado, a Floresta Encantada volta a ser um lugar de harmonia entre os espíritos da natureza e os povos humanos. A névoa que por tanto tempo isolou o local se dissipa, permitindo que o mundo exterior finalmente tenha acesso àquele lugar mágico. Elsa e Ana se reencontram após os momentos de tensão e, com muita emoção, celebram a vitória e o sacrifício que cada uma fez para salvar tanto Arendelle quanto a floresta. Elsa reconhece que encontrou o propósito de sua existência. Ela não pertence apenas ao reino de Arendelle, mas também à Floresta Encantada. Como o quinto espírito, Elsa é a ponte que une os humanos e os espíritos da natureza, garantindo que o equilíbrio entre os dois mundos seja mantido. Com isso, ela decide permanecer na floresta, vivendo entre os Northuldra e os elementos, onde seus poderes são essenciais. Enquanto isso, Ana descobre seu próprio papel. Com Elsa vivendo na floresta, o reino de Arendelle precisa de uma nova líder, alguém que seja capaz de proteger e guiar seu povo com sabedoria e compaixão. Ana aceita essa responsabilidade, sendo coroada como a nova rainha de Arendelle. Sua coragem, determinação e amor por sua irmã mostram que ela está pronta para assumir o trono e cuidar de seu povo. Elsa e Ana, desde pequenas, sempre ouviram as histórias que seus pais contavam a respeito de uma floresta encantada. Elas ficavam encantadas com os mistérios que estariam escondidos nesta floresta. Uma dúvida sempre esteve nos seus corações: se as histórias eram verdadeiras ou não. Elas mal poderiam imaginar que essa floresta encantada, além de existir, esconde um segredo e o destino de Elsa. Agora, por causa de fatos estranhos que acontecem no reino de Arendelle, Ana e Elsa, junto com seus amigos, finalmente irão ao encontro da famosa Floresta Encantada. Segredos serão revelados, e Elsa descobrirá o propósito dos seus poderes e da sua existência. Para restaurar o equilíbrio entre o reino de Arendelle e o reino encantado, Elsa precisará tomar uma decisão que mudará para sempre os rumos do seu reino. Em Frozen 2, somos reintroduzidos ao reino de Arendelle e à vida tranquila de Elsa, Anna, Kristoff, Olaf e Sven. O filme começa com um flashback das irmãs ainda crianças, ouvindo uma história contada por seus pais, o rei Agnar e a rainha Iduna. Eles falam sobre uma floresta encantada, um lugar mágico onde os espíritos da natureza, vento, fogo, terra e água, vivem em harmonia com o povo Northuldra. No entanto, o rei conta que um dia ocorreu um conflito entre os Northuldra e os soldados de Arendelle, que culminou no fechamento da floresta por uma névoa mágica, tornando-a inacessível. De volta ao presente, o reino de Arendelle prospera, e as irmãs vivem em harmonia após os eventos do primeiro filme. Elsa, no entanto, começa a ouvir uma voz misteriosa e melódica chamando por ela. Apesar de tentar ignorar, a voz continua ecoando em sua mente, despertando uma inquietação que ela não consegue explicar. Elsa sente que essa voz está conectada a algo maior, algo que ela precisa entender. Enquanto isso, momentos leves mostram Anna e Kristoff lidando com suas próprias questões. Kristoff planeja pedir Anna em casamento, mas suas tentativas são atrapalhadas por mal-entendidos e interrupções, criando um tom cômico. Olaf, por sua vez, demonstra estar curioso sobre as mudanças da vida, refletindo sobre crescimento e maturidade de forma ingênua e filosófica.
A tranquilidade do reino é interrompida quando eventos estranhos começam a ocorrer. O vento se torna imprevisível, o fogo desaparece, o solo treme e as águas se agitam. Esses fenômenos forçam os moradores a evacuarem o reino. Elsa entende que esses acontecimentos estão relacionados à voz que a chama, e Grand Pabbie, o líder dos Trolls, confirma suas suspeitas. O desequilíbrio nos elementos está ligado ao passado de Arendelle e à Floresta Encantada. Com isso, Elsa percebe que ela deve seguir esse chamado e descobrir a verdade, mas Anna insiste em acompanhá-la, assim como Kristoff, Olaf e Sven. Determinados a salvar Arendelle e entender a origem dos fenômenos, o grupo parte juntos rumo à Floresta Encantada, dando início à sua jornada. Elsa, Anna, Kristoff, Olaf e Sven deixam o reino de Arendelle para atender ao misterioso chamado vindo da Floresta Encantada. A névoa mágica que envolve a floresta, mencionada nas histórias de sua infância, surge imponente à sua frente. Inicialmente o grupo não consegue atravessá-la, mas ao se aproximar, a voz que Elsa ouve parece abrir um caminho, permitindo-lhes entrar. Dentro da floresta, eles se deparam com um ambiente mágico e misterioso, onde os elementos da natureza parecem estar vivos e em constante movimento. O vento ganha forma e brinca ao redor deles, enquanto os gigantes de pedra, representando a terra, descansam imponentes à distância. Em meio a esse cenário, o grupo encontra os Northuldra, o povo nativo da floresta, que vive em harmonia com os espíritos da natureza. Os Northuldra mostram desconfiança inicial em relação ao grupo de Arendelle, especialmente porque as tensões entre os dois povos nunca foram resolvidas desde o conflito mencionado por seus pais. No entanto, o líder dos Northuldra reconhece Elsa e Anna como filhas do rei Agnar e da rainha Iduna, e isso provoca curiosidade. Eles também explicam que a floresta foi fechada pela névoa após um evento trágico que desestabilizou o equilíbrio natural. Elsa começa a sentir com mais intensidade que a misteriosa voz que a chama está conectada ao seu destino. Apesar da presença de Anna, Kristoff, Olaf e Sven ao seu lado, Elsa percebe que essa jornada é algo que ela deve enfrentar sozinha. A cada passo que dá na Floresta Encantada, ela sente que as respostas sobre a origem de seus poderes e o equilíbrio quebrado estão mais próximas. Elsa decide seguir adiante por conta própria, deixando Anna preocupada e frustrada. Mesmo assim, Elsa acredita que a decisão de continuar sozinha é a única maneira de proteger sua irmã e os outros de um perigo maior. Anna, por sua vez, se recusa a aceitar essa separação e, junto com Olaf, tenta seguir Elsa à distância. Enquanto Elsa avança, ela enfrenta desafios impostos pelos espíritos da natureza. O vento, que antes parecia brincar ao seu redor, agora atesta com rajadas mais fortes, e os gigantes de pedra começam a se mover, obrigando-a a usar seus poderes de gelo para se proteger. Cada obstáculo parece guiá-la mais fundo na floresta, até que ela encontra um rio congelado que a leva a um lugar chamado Ahtohallan, que, segundo as lendas, é uma memória do passado e guarda todas as respostas. Dentro de Ahtohallan, Elsa finalmente descobre a verdade sobre a origem de seus poderes. Eles são um presente concedido pelos espíritos da natureza em reconhecimento ao ato heróico de sua mãe, Iduna, que salvou o jovem Agnar durante o conflito entre os Northuldra e os soldados de Arendelle. Elsa também descobre que ela é o quinto espírito, uma ponte entre o mundo humano e o mundo natural. No entanto, essa revelação tem um preço. Ao explorar mais profundamente Ahtohallan, Elsa congela ao ultrapassar os limites do que pode suportar, deixando Anna sem notícias de sua irmã. Antes de ser completamente congelada, Elsa envia uma última mensagem a Anna, revelando a verdade sobre o passado de Arendelle e a traição que causou o desequilíbrio entre os povos. Anna, sem saber exatamente o que aconteceu com Elsa, percebe que algo terrível aconteceu quando Olaf começa a desaparecer diante de seus olhos. O desaparecimento de Olaf, criado pelos poderes de Elsa, indica que sua irmã está em perigo, ou pior, que pode ter sido derrotada em sua busca. Apesar da dor e da sensação de perda, Anna entende que precisa agir rapidamente. Antes de desaparecer completamente, Olaf e Elsa deixam uma mensagem crucial para Anna: a verdade sobre a represa construída em Arendelle.
A represa, que foi apresentada como um presente ao povo Northuldra, na verdade era uma armadilha para enfraquecer a Floresta Encantada, desequilibrando os elementos e permitindo a dominação de Arendelle sobre os Northuldra. Esse ato de traição é o que causou o rompimento entre os povos e o surgimento da névoa mágica. Anna entende que, para restaurar o equilíbrio, é necessário destruir a represa, mesmo que isso coloque Arendelle em perigo de ser inundado. Determinada a honrar o legado de Elsa e cumprir sua missão, Anna decide enfrentar os gigantes de pedra, os únicos seres poderosos o suficiente para destruir a estrutura. Com coragem e inteligência, Anna atrai os gigantes para a represa, desafiando os perigos do caminho e enfrentando a força destrutiva dos espíritos. No momento certo, os gigantes lançam pedras enormes contra a represa, quebrando-a e liberando a água acumulada. A força do rio começa a descer em direção a Arendelle, ameaçando destruir o reino. Enquanto isso, Elsa, que estava congelada em Arthur-Halan, é revivida pela restauração do equilíbrio dos espíritos da natureza. Ela percebe o que Anna fez e corre para salvar Arendelle da inundação. Usando toda a força de seus poderes, Elsa consegue congelar a onda antes que ela alcance o reino, protegendo o povo de Arendelle e garantindo sua segurança. Com a represa destruída, a névoa mágica que envolvia a Floresta Encantada desaparece, libertando o lugar e unindo novamente os Northuldra e os habitantes de Arendelle. Anna e Elsa se reencontram, e juntas percebem que, mesmo separadas, elas formam um equilíbrio perfeito. Elsa, como o quinto espírito, une os mundos humano e natural, enquanto Anna assume a liderança como rainha de Arendelle. Com a represa destruída e o equilíbrio restaurado, a Floresta Encantada volta a ser um lugar de harmonia entre os espíritos da natureza e os povos humanos. A névoa que por tanto tempo isolou o local se dissipa, permitindo que o mundo exterior finalmente tenha acesso àquele lugar mágico. Elsa e Anna se reencontram após os momentos de tensão e, com muita emoção, celebram a vitória e o sacrifício que cada uma fez para salvar tanto Arendelle quanto a floresta. Elsa reconhece que encontrou o propósito de sua existência. Ela não pertence apenas ao reino de Arendelle, mas também à Floresta Encantada. Como o quinto espírito, Elsa é a ponte que une os humanos e os espíritos da natureza, garantindo que o equilíbrio entre os dois mundos seja mantido. Com isso, ela decide permanecer na floresta, vivendo entre os Northuldra e os elementos, onde seus poderes são essenciais. Enquanto isso, Anna descobre seu próprio papel. Com Elsa vivendo na floresta, o reino de Arendelle precisa de uma nova líder, alguém que seja capaz de proteger e guiar seu povo com sabedoria e compaixão. Anna aceita essa responsabilidade, sendo coroada como a nova rainha de Arendelle. Sua coragem, determinação e amor por sua irmã mostram que ela está pronta para assumir o trono e cuidar de seu povo. Elsa e Anna, desde pequenas, sempre ouviram as histórias que seus pais contavam a respeito de uma floresta encantada. Elas ficavam encantadas com os mistérios que estariam escondidos nesta floresta. Uma dúvida sempre esteve nos seus corações: se as histórias eram verdadeiras ou não. Elas mal poderiam imaginar que essa floresta encantada, além de existir, esconde um segredo e o destino de Elsa. Agora, por causa de fatos estranhos que acontecem no reino de Arendelle, Anna e Elsa, junto com seus amigos, finalmente irão ao encontro da famosa Floresta Encantada. Segredos serão revelados, e Elsa descobrirá o propósito dos seus poderes e da sua existência. Para restaurar o equilíbrio entre o reino de Arendelle e o reino encantado, Elsa precisará tomar uma decisão que mudará para sempre os rumos do seu reino. Em Frozen 2, somos reintroduzidos ao reino de Arendelle e à vida tranquila de Elsa, Anna, Kristoff, Olaf e Sven. O filme começa com um flashback das irmãs ainda crianças, ouvindo uma história contada por seus pais, o rei Agnar e a rainha Iduna. Eles falam sobre uma floresta encantada, um lugar mágico onde os espíritos da natureza, vento, fogo, terra e água, vivem em harmonia com o povo Northuldra. No entanto, o rei conta que um dia ocorreu um conflito entre os Northuldra e os soldados de Arendelle, que culminou no fechamento da floresta por uma névoa mágica, tornando-a inacessível. De volta ao presente, o reino de Arendelle prospera, e as irmãs vivem em harmonia após os eventos do primeiro filme. Elsa, no entanto, começa a ouvir uma voz misteriosa e melódica chamando por ela.
Apesar de tentar ignorar, a voz continua ecoando em sua mente, despertando uma inquietação que ela não consegue explicar. Elsa sente que essa voz está conectada a algo maior, algo que ela precisa entender. Enquanto isso, momentos leves mostram Anna e Kristoff lidando com suas próprias questões. Kristoff planeja pedir Anna em casamento, mas suas tentativas são atrapalhadas por mal-entendidos e interrupções, criando um tom cômico. Olaf, por sua vez, demonstra estar curioso sobre as mudanças da vida, refletindo sobre crescimento e maturidade de forma ingênua e filosófica. A tranquilidade do reino é interrompida quando eventos estranhos começam a ocorrer. O vento se torna imprevisível, o fogo desaparece, o solo treme e as águas se agitam. Esses fenômenos forçam os moradores a evacuarem o reino. Elsa entende que esses acontecimentos estão relacionados à voz que a chama, e Grandpabbie, o líder dos Trolls, confirma suas suspeitas. O desequilíbrio nos elementos está ligado ao passado de Arendelle e à Floresta Encantada. Com isso, Elsa percebe que ela deve seguir esse chamado e descobrir a verdade, mas Anna insiste em acompanhá-la, assim como Kristoff, Olaf e Sven. Determinados a salvar Arendelle e entender a origem dos fenômenos, o grupo parte juntos rumo à Floresta Encantada, dando início à sua jornada. Elsa, Anna, Kristoff, Olaf e Sven deixam o reino de Arendelle para atender ao misterioso chamado vindo da Floresta Encantada. A névoa mágica que envolve a floresta, mencionada nas histórias de sua infância, surge imponente à sua frente. Inicialmente o grupo não consegue atravessá-la, mas ao se aproximar, a voz que Elsa ouve parece abrir um caminho, permitindo-lhes entrar. Dentro da floresta, eles se deparam com um ambiente mágico e misterioso, onde os elementos da natureza parecem estar vivos e em constante movimento. O vento ganha forma e brinca ao redor deles, enquanto os gigantes de pedra, representando a terra, descansam imponentes à distância. Em meio a esse cenário, o grupo encontra os Northuldra, o povo nativo da floresta, que vive em harmonia com os espíritos da natureza. Os Northuldra mostram desconfiança inicial em relação ao grupo de Arendelle, especialmente porque as tensões entre os dois povos nunca foram resolvidas desde o conflito mencionado por seus pais. No entanto, o líder dos Northuldra reconhece Elsa e Anna como filhas do rei Agnar e da rainha Iduna, e isso provoca curiosidade. Eles também explicam que a floresta foi fechada pela névoa após um evento trágico que desestabilizou o equilíbrio natural. Elsa começa a sentir com mais intensidade que a misteriosa voz que a chama está conectada ao seu destino. Apesar da presença de Anna, Kristoff, Olaf e Sven ao seu lado, Elsa percebe que essa jornada é algo que ela deve enfrentar sozinha. A cada passo que dá na Floresta Encantada, ela sente que as respostas sobre a origem de seus poderes e o equilíbrio quebrado estão mais próximas. Elsa decide seguir adiante por conta própria, deixando Anna preocupada e frustrada. Mesmo assim, Elsa acredita que a decisão de continuar sozinha é a única maneira de proteger sua irmã e os outros de um perigo maior. Anna, por sua vez, se recusa a aceitar essa separação e, junto com Olaf, tenta seguir Elsa à distância. Enquanto Elsa avança, ela enfrenta desafios impostos pelos espíritos da natureza. O vento, que antes parecia brincar ao seu redor, agora atesta com rajadas mais fortes, e os gigantes de pedra começam a se mover, obrigando-a a usar seus poderes de gelo para se proteger. Cada obstáculo parece guiá-la mais fundo na floresta, até que ela encontra um rio congelado que a leva a um lugar chamado Ahtohallan, que, segundo as lendas, é uma memória do passado e guarda todas as respostas. Dentro de Ahtohallan, Elsa finalmente descobre a verdade sobre a origem de seus poderes. Eles são um presente concedido pelos espíritos da natureza em reconhecimento ao ato heróico de sua mãe, Iduna, que salvou o jovem Agnar durante o conflito entre os Northuldra e os soldados de Arendelle. Elsa também descobre que ela é o quinto espírito, uma ponte entre o mundo humano e o mundo natural. No entanto, essa revelação tem um preço. Ao explorar mais profundamente Ahtohallan, Elsa congela ao ultrapassar os limites do que pode suportar, deixando Anna sem notícias de sua irmã. Antes de ser completamente congelada, Elsa envia uma última mensagem a Anna, revelando a verdade sobre o passado de Arendelle e a traição que causou o desequilíbrio entre os povos.
Anna, sem saber exatamente o que aconteceu com Elsa, percebe que algo terrível aconteceu quando Olaf começa a desaparecer diante de seus olhos. O desaparecimento de Olaf, criado pelos poderes de Elsa, indica que sua irmã está em perigo, ou pior, que pode ter sido derrotada em sua busca. Apesar da dor e da sensação de perda, Anna entende que precisa agir rapidamente. Antes de desaparecer completamente, Olaf e Elsa deixam uma mensagem crucial para Anna: a verdade sobre a represa construída em Arendelle. A represa, que foi apresentada como um presente ao povo Northuldra, na verdade era uma armadilha para enfraquecer a Floresta Encantada, desequilibrando os elementos e permitindo a dominação de Arendelle sobre os Northuldra. Esse ato de traição é o que causou o rompimento entre os povos e o surgimento da névoa mágica. Anna entende que, para restaurar o equilíbrio, é necessário destruir a represa, mesmo que isso coloque Arendelle em perigo de ser inundado. Determinada a honrar o legado de Elsa e cumprir sua missão, Anna decide enfrentar os gigantes de pedra, os únicos seres poderosos o suficiente para destruir a estrutura. Com coragem e inteligência, Anna atrai os gigantes para a represa, desafiando os perigos do caminho e enfrentando a força destrutiva dos espíritos. No momento certo, os gigantes lançam pedras enormes contra a represa, quebrando-a e liberando a água acumulada. A força do rio começa a descer em direção a Arendelle, ameaçando destruir o reino. Enquanto isso, Elsa, que estava congelada em Arthur-Hallan, é revivida pela restauração do equilíbrio dos espíritos da natureza. Ela percebe o que Anna fez e corre para salvar Arendelle da inundação. Usando toda a força de seus poderes, Elsa consegue congelar a onda antes que ela alcance o reino, protegendo o povo de Arendelle e garantindo sua segurança. Com a represa destruída, a névoa mágica que envolvia a Floresta Encantada desaparece, libertando o lugar e unindo novamente os Northuldra e os habitantes de Arendelle. Anna e Elsa se reencontram, e juntas percebem que, mesmo separadas, elas formam um equilíbrio perfeito. Elsa, como o quinto espírito, une os mundos humano e natural, enquanto Anna assume a liderança como rainha de Arendelle. Com a represa destruída e o equilíbrio restaurado, a Floresta Encantada volta a ser um lugar de harmonia entre os espíritos da natureza e os povos humanos. A névoa que por tanto tempo isolou o local se dissipa, permitindo que o mundo exterior finalmente tenha acesso àquele lugar mágico. Elsa e Anna se reencontram após os momentos de tensão e, com muita emoção, celebram a vitória e o sacrifício que cada uma fez para salvar tanto Arendelle quanto a floresta. Elsa reconhece que encontrou o propósito de sua existência. Ela não pertence apenas ao reino de Arendelle, mas também à Floresta Encantada. Como o quinto espírito, Elsa é a ponte que une os humanos e os espíritos da natureza, garantindo que o equilíbrio entre os dois mundos seja mantido. Com isso, ela decide permanecer na floresta, vivendo entre os Northuldra e os elementos, onde seus poderes são essenciais. Enquanto isso, Anna descobre seu próprio papel. Com Elsa vivendo na floresta, o reino de Arendelle precisa de uma nova líder, alguém que seja capaz de proteger e guiar seu povo com sabedoria e compaixão. Anna aceita essa responsabilidade, sendo coroada como a nova rainha de Arendelle. Sua coragem, determinação e amor por sua irmã mostram que ela está pronta para assumir o trono e cuidar de seu povo. Elsa e Anna, desde pequenas, sempre ouviram as histórias que seus pais contavam a respeito de uma floresta encantada. Elas ficavam encantadas com os mistérios que estariam escondidos nesta floresta. Uma dúvida sempre esteve nos seus corações: se as histórias eram verdadeiras ou não. Elas mal poderiam imaginar que essa floresta encantada, além de existir, esconde um segredo e o destino de Elsa. Agora, por causa de fatos estranhos que acontecem no reino de Arendelle, Anna e Elsa, junto com seus amigos, finalmente irão ao encontro da famosa Floresta Encantada. Segredos serão revelados, e Elsa descobrirá o propósito dos seus poderes e da sua existência. Para restaurar o equilíbrio entre o reino de Arendelle e o reino encantado, Elsa precisará tomar uma decisão que mudará para sempre os rumos do seu reino. Em Frozen 2, somos reintroduzidos ao reino de Arendelle e à vida tranquila de Elsa, Anna, Kristoff, Olaf e Sven. O filme começa com um flashback das irmãs ainda crianças, ouvindo uma história contada por seus pais, o rei Agnar e a rainha Iduna.
eles falam sobre uma floresta encantada, um lugar mágico onde os espíritos da natureza, vento, fogo, terra e água, vivem em harmonia com o povo Northuldra. No entanto, o rei conta que um dia ocorreu um conflito entre os Northuldra e os soldados de Arendelle, que culminou no fechamento da floresta por uma névoa mágica, tornando-a inacessível. De volta ao presente, o reino de Arendelle prospera, e as irmãs vivem em harmonia após os eventos do primeiro filme. Elsa, no entanto, começa a ouvir uma voz misteriosa e melódica chamando por ela. Apesar de tentar ignorar, a voz continua ecoando em sua mente, despertando uma inquietação que ela não consegue explicar. Elsa sente que essa voz está conectada a algo maior, algo que ela precisa entender. Enquanto isso, momentos leves mostram Anna e Kristoff lidando com suas próprias questões. Kristoff planeja pedir Anna em casamento, mas suas tentativas são atrapalhadas por mal-entendidos e interrupções, criando um tom cômico. Olaf, por sua vez, demonstra estar curioso sobre as mudanças da vida, refletindo sobre crescimento e maturidade de forma ingênua e filosófica. A tranquilidade do reino é interrompida quando eventos estranhos começam a ocorrer. O vento se torna imprevisível, o fogo desaparece, o solo treme e as águas se agitam. Esses fenômenos forçam os moradores a evacuarem o reino. Elsa entende que esses acontecimentos estão relacionados à voz que a chama, e Grand Pabbie, o líder dos Trolls, confirma suas suspeitas. O desequilíbrio nos elementos está ligado ao passado de Arendelle e à Floresta Encantada. Com isso, Elsa percebe que ela deve seguir esse chamado e descobrir a verdade, mas Anna insiste em acompanhá-la, assim como Kristoff, Olaf e Sven. Determinados a salvar Arendelle e entender a origem dos fenômenos, o grupo parte juntos rumo à Floresta Encantada, dando início à sua jornada. Elsa, Anna, Kristoff, Olaf e Sven deixam o reino de Arendelle para atender ao misterioso chamado vindo da Floresta Encantada. A névoa mágica que envolve a floresta, mencionada nas histórias de sua infância, surge imponente à sua frente. Inicialmente o grupo não consegue atravessá-la, mas ao se aproximar, a voz que Elsa ouve parece abrir um caminho, permitindo-lhes entrar. Dentro da floresta, eles se deparam com um ambiente mágico e misterioso, onde os elementos da natureza parecem estar vivos e em constante movimento. O vento ganha forma e brinca ao redor deles, enquanto os gigantes de pedra, representando a terra, descansam imponentes à distância. Em meio a esse cenário, o grupo encontra os Northuldra, o povo nativo da floresta, que vive em harmonia com os espíritos da natureza. Os Northuldra mostram desconfiança inicial em relação ao grupo de Arendelle, especialmente porque as tensões entre os dois povos nunca foram resolvidas desde o conflito mencionado por seus pais. No entanto, o líder dos Northuldra reconhece Elsa e Anna como filhas do rei Agnar e da rainha Iduna, e isso provoca curiosidade. Eles também explicam que a floresta foi fechada pela névoa após um evento trágico que desestabilizou o equilíbrio natural. Elsa começa a sentir com mais intensidade que a misteriosa voz que a chama está conectada ao seu destino. Apesar da presença de Anna, Kristoff, Olaf e Sven ao seu lado, Elsa percebe que essa jornada é algo que ela deve enfrentar sozinha. A cada passo que dá na Floresta Encantada, ela sente que as respostas sobre a origem de seus poderes e o equilíbrio quebrado estão mais próximas. Elsa decide seguir adiante por conta própria, deixando Anna preocupada e frustrada. Mesmo assim, Elsa acredita que a decisão de continuar sozinha é a única maneira de proteger sua irmã e os outros de um perigo maior. Anna, por sua vez, se recusa a aceitar essa separação e, junto com Olaf, tenta seguir Elsa à distância. Enquanto Elsa avança, ela enfrenta desafios impostos pelos espíritos da natureza. O vento, que antes parecia brincar ao seu redor, agora atesta com rajadas mais fortes, e os gigantes de pedra começam a se mover, obrigando-a a usar seus poderes de gelo para se proteger. Cada obstáculo parece guiá-la mais fundo na floresta, até que ela encontra um rio congelado que a leva a um lugar chamado Ahtohallan, que, segundo as lendas, é uma memória do passado e guarda todas as respostas. Dentro de Ahtohallan, Elsa finalmente descobre a verdade sobre a origem de seus poderes. Eles são um presente concedido pelos espíritos da natureza em reconhecimento ao ato heróico de sua mãe, Iduna, que salvou o jovem Agnar
durante o conflito entre os Northuldra e os soldados de Arendelle. Elsa também descobre que ela é o quinto espírito, uma ponte entre o mundo humano e o mundo natural. No entanto, essa revelação tem um preço. Ao explorar mais profundamente Ahtohallan, Elsa congela ao ultrapassar os limites do que pode suportar, deixando Anna sem notícias de sua irmã. Antes de ser completamente congelada, Elsa envia uma última mensagem a Anna, revelando a verdade sobre o passado de Arendelle e a traição que causou o desequilíbrio entre os povos. Anna, sem saber exatamente o que aconteceu com Elsa, percebe que algo terrível aconteceu quando Olaf começa a desaparecer diante de seus olhos. O desaparecimento de Olaf, criado pelos poderes de Elsa, indica que sua irmã está em perigo, ou pior, que pode ter sido derrotada em sua busca. Apesar da dor e da sensação de perda, Anna entende que precisa agir rapidamente. Antes de desaparecer completamente, Olaf e Elsa deixam uma mensagem crucial para Anna: a verdade sobre a represa construída em Arendelle. A represa, que foi apresentada como um presente ao povo Northuldra, na verdade era uma armadilha para enfraquecer a Floresta Encantada, desequilibrando os elementos e permitindo a dominação de Arendelle sobre os Northuldra. Esse ato de traição é o que causou o rompimento entre os povos e o surgimento da névoa mágica. Anna entende que, para restaurar o equilíbrio, é necessário destruir a represa, mesmo que isso coloque Arendelle em perigo de ser inundado. Determinada a honrar o legado de Elsa e cumprir sua missão, Anna decide enfrentar os gigantes de pedra, os únicos seres poderosos o suficiente para destruir a estrutura. Com coragem e inteligência, Anna atrai os gigantes para a represa, desafiando os perigos do caminho e enfrentando a força destrutiva dos espíritos. No momento certo, os gigantes lançam pedras enormes contra a represa, quebrando-a e liberando a água acumulada. A força do rio começa a descer em direção a Arendelle, ameaçando destruir o reino. Enquanto isso, Elsa, que estava congelada em Ahtohallan, é revivida pela restauração do equilíbrio dos espíritos da natureza. Ela percebe o que Anna fez e corre para salvar Arendelle da inundação. Usando toda a força de seus poderes, Elsa consegue congelar a onda antes que ela alcance o reino, protegendo o povo de Arendelle e garantindo sua segurança. Com a represa destruída, a névoa mágica que envolvia a Floresta Encantada desaparece, libertando o lugar e unindo novamente os Northuldra e os habitantes de Arendelle. Anna e Elsa se reencontram, e juntas percebem que, mesmo separadas, elas formam um equilíbrio perfeito. Elsa, como o quinto espírito, une os mundos humano e natural, enquanto Anna assume a liderança como rainha de Arendelle. Com a represa destruída e o equilíbrio restaurado, a Floresta Encantada volta a ser um lugar de harmonia entre os espíritos da natureza e os povos humanos. A névoa que por tanto tempo isolou o local se dissipa, permitindo que o mundo exterior finalmente tenha acesso àquele lugar mágico. Elsa e Anna se reencontram após os momentos de tensão e, com muita emoção, celebram a vitória e o sacrifício que cada uma fez para salvar tanto Arendelle quanto a floresta. Elsa reconhece que encontrou o propósito de sua existência. Ela não pertence apenas ao reino de Arendelle, mas também à Floresta Encantada. Como o quinto espírito, Elsa é a ponte que une os humanos e os espíritos da natureza, garantindo que o equilíbrio entre os dois mundos seja mantido. Com isso, ela decide permanecer na floresta, vivendo entre os Northuldra e os elementos, onde seus poderes são essenciais. Enquanto isso, Anna descobre seu próprio papel. Com Elsa vivendo na floresta, o reino de Arendelle precisa de uma nova líder, alguém que seja capaz de proteger e guiar seu povo com sabedoria e compaixão. Anna aceita essa responsabilidade, sendo coroada como a nova rainha de Arendelle. Sua coragem, determinação e amor por sua irmã mostram que ela está pronta para assumir o trono e cuidar de seu povo. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.